Paraxá Hayei Sara junto com a Paraxá Toledote, por mandato de Nosso Senhor Yeshua HaMashiach. Eu até achei que tem a ver falar de duas juntas, tratar de duas juntas, mas não fui eu que decidi isso. Para falar a verdade, eu acho que as duas paraxás têm tudo a ver. E para refletir esse pensamento contido nas duas, eu cito Gênesis capítulo 25, versículos 12 e 19. Gênesis 25:12 diz: Estas são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, a egípcia, serva de Sara, lhe deu à luz. E Gênesis 25:19 diz: Estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. É suficiente ler esses dois versos. E hoje eu quero usar os dois temas da Paraxá Hayei Sara junto com a Toledote para falar algo a respeito de Sara e Abraão. Sara, a personagem que o texto sagrado não mostra nada demais sobre ela, mas que na verdade ela teve um peso direto em tudo que acontece hoje no mundo. Em tudo. Hayei Sara significa a vida de Sara. Parodiando esses versículos anteriormente citados, eu ainda diria assim: esta é a vida de Sara. Nasceu Isaque e nasceu Ismael. A promessa de Deus entrou no mundo por meio dela, e os inimigos da promessa entraram no mundo por causa dela. Parece cruel falar assim, mas não. Quando Iá prometeu a Abraão que ele seria pai de seu próprio filho, Sara riu. Iá fez a promessa, e 11 anos depois, nada. Eles não viam nada acontecer. E foi aí que Sara se precipitou. Ao dar sua serva a Abraão para ele poder gerar a promessa de Deus, ela demonstrou que não tinha entendido a promessa. Aliás, nós humanos, na maioria das vezes, a gente não entende as promessas de Deus mesmo. E sabe por quê? Que nós não conseguimos compreender bem as promessas de Deus? Porque nós não conseguimos compreender bem o fundamento de uma promessa. O fundamento, quando alguém promete algo a alguém, há um fundamento, há uma razão. E há coisas que precisam ser feitas para a promessa ser concretizada. O que é que leva uma pessoa a prometer algo a alguém? Quando um pai promete um brinquedo a um filho, por que esse pai prometeu? O que é que leva esse pai a fazer a promessa? Uma promessa é feita basicamente de duas coisas: amor e prazo. Como assim? A gente promete alguma coisa à pessoa de quem a gente gosta porque a gente tem o desejo de agradar a pessoa que a gente gosta. Por isso, a promessa é feita de amor. E é feita de prazo porque quando a gente faz uma promessa, quando a gente promete algo, a gente se dá um prazo. Você faz uma promessa a alguém, você se dá um prazo a si mesmo para cumprir o que prometeu. Nas religiões cristãs, pregam-se muitas mensagens nas igrejas com o intuito de lembrar as pessoas que as pessoas precisam esperar. A grande cruz dos seguidores de cristianismo é o fato de ter que esperar. Às vezes o sujeito começa a frequentar a igreja se sentindo amparado por Deus, normal. Mas à medida que seus desejos e expectativa começam a demorar, ele começa a perder a esperança e sua crença vai diminuindo. E é aí que precisa entrar em cena seus pregadores e cantores, pregando palavras e cantando músicas que dizem a eles que esperar é bom, que o melhor é esperar, que a pessoa escolhe esperar e tudo isso. Na verdade, os humanos não sabem lidar muito bem com a demora. Não existe esse negócio de você esperar algo só porque você escolheu esperar. A verdade é que ninguém quer esperar nada. O cara pensa: Deus é bom? Deus é bom. Mas se Deus é bom e conhece as minhas fraquezas, Ele atende nossos pedidos pela misericórdia, pela graça. Se é pela misericórdia e pela graça, por que eu tenho que esperar tanto? Ele não me conhece, ele não sabe como é que eu sou, ele não sabe que eu não aguento esperar. Iá prometeu um filho a Abraão quando ele tinha 75 anos. 75. 11 anos depois, Abraão estava com 86 anos. E nada. E aí Sara olhou e entendeu que dependia deles fazer acontecer a promessa. E por causa disso, hoje a gente vê como consequência disso o povo árabe aí ao nosso redor, causando vários conflitos pelo mundo afora. Isso é uma lição muito importante para nós. Quem age contra a necessidade de esperar um bem, mais tarde vai ter que conviver com o mal que não esperou. A pessoa precisa esperar, mas ela sempre quer fazer alguma coisa para ter que diminuir a espera.
quer usar sua própria atitude pessoal para tentar diminuir a espera, que é necessária. Quem tenta apressar a chegada da bênção acaba arrumando problema novo e tem que conviver com um mal que não esperou. Como foi com esse casal, Abraham e Sará, Abrão e Sara. Esse casal é uma alegoria viva. Quando eu vejo Abraão junto com Sara, eu vejo o servo convivendo com o não servo, aquele que acredita convivendo com aquele que não acredita, aquele que conhece a Deus, conhece bem a Deus, convivendo com aquele que só conhece Deus de ouvir falar, não conhece tão bem assim. Sara não estava na mesma sintonia espiritual que Abraão. Abraão estava lá muito bem, tocando sua vida, esperando Deus se manifestar para cumprir a promessa, até porque foi assim que Elohim entrou na vida de Abraão, de repente e sem avisar. Mas Sara, que não estava na mesma sintonia espiritual de Abraão, começou a prestar atenção na demora da promessa. No meio cristão, principalmente no meio evangélico, isso é um problema seríssimo e gravíssimo. De vez em quando é preciso que seus profetas de plantão se levantem para dizer para a pessoa: Deus mandou um recado importante para você. Deus mandou você esperar. Eu já ouvi muito isso quando andava no meio evangélico. Deus mandou um recado para você, ele disse para você esperar. Os evangélicos são muito preocupados com a demora e com a espera. Mas ao ler o texto sagrado, eu penso que isso não era um problema na cabeça dos antigos fiéis, dos antigos servos de Deus. A espera em si não era um grande problema. No Salmo 40, David ben Ishai, que foi o maior rei de Israel, o que ele diz no início do Salmo 40? Está distorcida a tradução. Em algumas Bíblias está escrito: esperei com paciência. Em outras Bíblias diz: esperei confiantemente. Na Bíblia de Jerusalém, que é a versão católica, diz: esperei ansiosamente. Quando na verdade você pega o texto original, o que Davi está dizendo é: esperando esperei. Esperando esperei em Iá. Ou seja, esperar faz parte do processo. O rei Davi apenas disse no Salmo 40: esperando esperei em Iá. Ele se inclinou e me ouviu. Esperar faz parte do processo. O cozinheiro começa a fazer a comida, bota no fogo e fica esperando o fogo fazer, fica esperando a comida ficar pronta. Tudo que é bom precisa ser esperado. E assim, semelhantemente, nós, que somos servos do Deus vivo, nós precisamos aprender a encarar a demora divina como coisa natural. Afinal de contas, Iá não é regido pelo nosso calendário. Iá não é regido por calendário nenhum. E a gente vê que, por exemplo, ele disse a Adão, no início lá: no dia que pecar você morrerá. No dia que você pecar você morrerá. E, no entanto, Adão viveu 930 anos. Até hoje tem gente que não entende isso e usa esse fato como prova de que a Bíblia não é a palavra de Deus. Eles usam isso para provar que a Bíblia não é a palavra de Deus. Ela viu como é que a sua Bíblia é mentirosa? Deus disse para Adão: no dia que pecar você morrerá. E Adão viveu 930 anos. Ou entenderam que Deus é tolerante até o último instante, ou entenderam que Deus largou de mão. Até hoje tem gente que não entende esse fato citado nesse texto. Mas tem um detalhe. Em 2 de Pedro 3, verso 8, Kefa Rachalia, o chamado apóstolo Pedro, ele diz que isso não fique oculto a vocês. No Senhor, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Adão morreu no mesmo dia? Morreu no mesmo dia. Porque para Deus o primeiro dia de Adão se completaria quando ele fizesse 1000 anos. Adão morreu com 930, ele não chegou a fazer 1000 anos. Então, na ótica de Deus, Adão morreu no mesmo dia. Ele falou: no mesmo dia que pecar você morrerá. E ele viveu 930 anos, porque, como disse Pedro em sua palavra, 2 de Pedro 3, verso 8, para Deus um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Pedro fez a citação do que Moisés fala no Salmo 90. Então, Adão morreu no mesmo dia. Adão não viveu 1000 anos, viveu menos de 1000 anos, então morreu no mesmo dia. A verdade é que um messiânico bem instruído, ele não deve, ou pelo menos não deveria, ter tanto problema assim com o fato de esperar, com a espera em si. Davi, que foi rei de Israel, ele foi ungido por Samuel. A gente lê na palavra que Samuel foi lá na casa de Davi, ungiu ele foi ungido, ele sentou no trono no dia seguinte? Não. Ele ainda passou uns 13, 14, 15 anos sendo perseguido por Saul. É importante tratar esse tema sobre espera e demora, porque Raia, Sara e Toledote tem a ver com isso. Deus fez uma promessa a Abraão, Sara duvidou, Sara riu,
Deus confirmou, Deus cumpriu. Por causa da precipitação dela nasceu Ismael. E depois ela mesma quis que Ismael fosse separado de Abraão. E Deus falou, não se preocupa com isso não, que ele também vai ser um grande povo. Tudo isso nasceu da precipitação humana. Por causa disso, a gente é levado a entender que quando Yah fez a promessa a Abraão, quando ele prometeu o filho a Abraão, na verdade a promessa não demorou. Na verdade, Deus cumpriu a promessa no mesmo dia que ele prometeu. Como foi com Adão. No dia que você pecar, você morrerá. E Adão viveu 930 anos. E aí Deus chega e faz a promessa a Abraão. Você vai ter um filho da sua própria descendência, vai se chamar Isaac, não sei o que lá. E o filho nasceu 25 anos depois que Deus prometeu. Para Deus, ele cumpriu a promessa no mesmo dia que prometeu. Porque não se passaram nem 1000 anos desde quando ele prometeu. No capítulo 12 de Gênesis, Abraão tinha 75 anos. Naquele dia que Sara mandou dispensar Agar, Abraão tinha 86 anos. E no dia que Abraão fez 99 anos, capítulo 17 de Gênesis, Deus voltou, veio e falou com Abraão de novo e confirmou a promessa. Durante o tempo em que eu frequentei o meio evangélico, eu sempre reparei isso, que as pessoas evangélicas têm aquele pensamento que Deus tem que falar com a pessoa todo dia. Eu nem sei para que eles usam Bíblia, porque na cabeça deles, Deus tem que falar com a pessoa todo dia, principalmente no meio pentecostal. A igreja, na cabeça deles, é o lugar em que a gente vai para Deus falar com a gente. E Deus tem que falar direto com a gente através de alguém todo dia. Se fosse para Deus falar todo dia direto com a gente, não precisava palavra escrita. E isso me incomodava, porque eu nunca vi nada disso na Bíblia. O que tem que valer para a gente é o exemplo de vida que os antigos servos de Deus deram. E nos exemplos que os antigos nos deram, não via nada disso. Mesmo naquela época que não tinha a palavra de Deus escrita. Deus não tem que falar todo dia com a gente. Isso é absurdo. O capítulo 11 de Hebreus nos ensina que basta a gente tomar como referência a vida dos antigos fiéis, dos antigos servos de Deus. Quando a gente faz isso, a ignorância espiritual é desfeita. O cristão quer crescer espiritualmente, quer ser grande, quer ser um grande homem, como Elias foi, como Moisés foi. Mas para crescer espiritualmente tanto assim, é necessário a pessoa incorporar exemplo de vida dos antigos. Tem pessoas que olham, por exemplo, de vida dos antigos servos de Deus e dizem, hoje em dia não existe mais gente assim não. Ninguém é capaz mais de ser assim não. A pessoa fala isso, acredita nisso e ainda quer crescer, como os antigos. Chega a ser contraditório. Se você e eu queremos crescer espiritualmente, a gente não deve duvidar que é possível viver como os antigos viviam. Se eles eram humanos como eu, de alguma forma eu consigo ter o mesmo nível de fidelidade que eles tinham. Essa é a história da vida de Sara. Ela não tinha o mesmo nível espiritual que seu marido e por causa disso o povo árabe está aí hoje. Mas não devemos nem desprezar o povo árabe nem tratar como se fossem doenças, porque são filhos de Abraão. Humanamente falando, o grande marco da vida de Sara não foi o nascimento de Isaac, foi o nascimento de Ismael, que foi algo que aconteceu por causa dela, graças ao pensamento dela, graças à atitude dela. O nascimento de Ismael foi o fruto de um momento de incredulidade dela. Assim como todos nós já tivemos grandes momentos de incredulidade, Sara também teve. Em Gênesis 17, quando Yah vem até Abraão reafirmar sua descendência, Abraão já talvez um pouco tomado pela descrença de Sara, a tua descendência será grande, não sei o que lá eu vou fazer. E Abraão diz para Deus, tomara que Ismael viva diante de ti. Yah teve que repetir a promessa dizendo, não será esse o seu herdeiro, será outro. Abraão deu uma pequena escorregada na fidelidade, mas isso todos nós damos, ou já demos em algum momento. Escorregar na fidelidade nós até podemos, não podemos largar de mão a nossa confiança em Deus. E como a porção Toledote trata das descendências, ou gerações, advindas do nosso pai Abraão, que só tomou outra mulher depois que Sara morreu, vemos ao longo dos textos todos os dissabores e desgosto que Isaac passou com seus 2 filhos. Esta é a geração de Isaac. Ele colocou 2 nações no mundo, Jacó e Esaú, Jacó e Esaú. Esta é a geração de Isaac. Não dá para falar de gerações e descendência sem falar de Esaú.
Em Gênesis 28, versos 8 e 9, diz que Esaú, sabendo que seu pai não via com bons olhos as filhas de Canaã, ele tomou para si como mulher uma das filhas de Ismael. Ele já tinha outras mulheres, ele tomou para si uma das filhas de Ismael, Maalate, como esposa. Sara não conseguiu esperar Deus concretizar a promessa do jeito dele. E por causa disso, hoje, espiritualmente falando, Jacó é obrigado a conviver com Ismael. Se bem que humanamente falando eles conviviam bem, porque o texto diz que quando Abraão morreu, Isaac e Ismael foram juntos cuidar de enterrar Abraão. Apesar de Sara ter separado eles não eram inimigos. Eles eram adultos que conviviam porque são irmãos. Até porque a intenção de Deus ao separar Ismael de Isaac, a intenção de Deus não foi rachar uma família. A intenção de Deus ali era espiritual. É fazer a separação daquele que veio segundo a carne e daquele que era segundo o espírito. Só isso. Mas eles conviviam como irmãos que eram. O texto diz que quando Abraão morreu, Isaac e Ismael foram lá e enterraram Abraão. E além disso, além de Jacó ter que conviver com Ismael, espiritualmente falando, ainda precisa se reconciliar com Esaú, que é gêmeo. É igual a ele. Jacó foi abençoado, Esaú não. Mas, humanamente falando, eles eram gêmeos, eram iguais, um igual ao outro. Quando eu olho para essa situação, o que eu vejo? Eu vejo a mesma situação do judaísmo e do cristianismo. Hoje, espiritualmente falando, o judaísmo é Jacó e o cristianismo é Esaú, Edom. Ambos precisam corrigir seus erros e imperfeições para se relacionarem como irmãos que são. Porque em Yeshua HaMashiach, nós somos irmãos de Israel, por meio do judeu Yeshua. Ambos precisam corrigir seus erros e imperfeições para se relacionarem como irmãos que são. Somos filhos do mesmo Pai, que é Deus. E somos irmãos de Yeshua, filhos do mesmo Pai, todos irmãos de Yeshua, que é o nosso primogênito. Sendo Esaú sobrinho de Ismael e filho de Isaac, mesmo assim o grande problema de Isaac não era o seu irmão, era seu filho, Esaú. Parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas tem, porque essas são as gerações de Isaac. Deus gerou 2 filhos, o judaísmo e o cristianismo. E esses 2 filhos se estranharam e criaram modos diferentes de convivência para si, para se destacarem um do outro. Mas na verdade são tão gêmeos quanto Jacó e Esaú. A diferença é as vestes que cada um usa. E esse é o grande problema. Somos filhos do mesmo pai, mas acabamos mudando tudo ao longo dos anos, para nos sentirmos mais autênticos do que o outro. Em Yeshua, nem o judaísmo é mais correto do que nós, nem nós somos mais corretos do que o judaísmo. Nem eles são mais filhos de Deus do que nós, nem nós somos mais filhos do que eles. Pois como Shaul disse aos Gálatas, a nossa mãe é a Jerusalém celestial. É o mesmo pai e a mesma mãe que a gente tem. Você entende isso? E para a gente ser parte da mesma família, todos igualmente, vivendo como família, precisamos nos alinhar com o nosso pai e com a nossa mãe. Ou seja, com o nosso Deus e com a Jerusalém celestial. A gente precisa se alinhar não é só com um ou com o outro, não. Essa é a geração de Isaac, hoje em dia. Essa é a geração de Isaac atualmente. Judaísmo e cristianismo. Somos como Jacó e Esaú. E precisamos nos alinhar com o nosso pai e com a nossa mãe. Com o nosso Deus e com a Jerusalém celestial, que representa o ajuntamento familiar, o aconchego familiar sob o Messias Yeshua. Será que você consegue entender isso? Assim como nosso pai Abraão derrapou na fidelidade ao desejar que Deus aceitasse Ismael como descendência, como se essa fosse a promessa, assim também nós, hoje, vivemos fazendo isso o tempo inteiro. Vivemos derrapando na fidelidade, quando desejamos converter israelitas para que se tornem cristãos. Muitos estão tentando fazer isso. E eles acham que tem que fazer isso mesmo. E os israelitas também derrapam na fidelidade quando rejeitam a Yeshua. E muitos derraparam na fidelidade quando amaldiçoaram Yeshua, quando amaldiçoaram o livro de Enoque, a Berit Hadashah. Todos nós escorregamos em muitas coisas, mas quando a gente está com Deus, a gente escorrega e levanta, ou é levantado por Ele. E o nosso Pai Celestial, de lá de cima, olha para nossas atitudes e nos vê como um bando de crianças tentando agir como adultos. Eis aí o grande ensinamento da Parashá Toledot, vista juntamente pela ótica de Hayei Sara. Por mais que as gerações tenham crescido separadamente, Jacó e Esaú só cumpriram plenamente a vontade de Isaac e a vontade de Deus a partir do momento em que se reconciliaram.
Por mais que as gerações espirituais tenham se multiplicado, Israel precisa conviver conosco e com Ismael, até o nosso irmão mais velho chegar para botar ordem nessa bagunça, que fomos nós que fizemos. Quem tem ouvidos, ouça.